Muito boa tarde, queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus te abençoe nessa tarde. Espero em Deus que você e família estejam bem. Eu sou o pastor Joselito, sou pastor da Igreja Batista em Monte Castelo e quero compartilhar com você a palavra de Deus que encontra-se em Mateus capítulo 21, verso 20, do 1 ao 11, onde que fala da entrada triunfal de Jesus. E nesse texto eu quero compartilhar algumas lições que aprenderemos dessa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Queridos irmãos, não existe substituto para as Escrituras Sagradas. Ouçam isso. Não existe substituto para as Escrituras Sagradas. Sua atualidade não poderá jamais ser desprezada ou esquecida. Os ensinamentos de ambos os seus testamentos têm sido a fonte inspiradora e edificadora do povo de Deus ao longo dos séculos. De uma maneira muito particular e especial, apresento aqui alguns ensinamentos e lições que vêm da pessoa e das palavras do Senhor Jesus. É certo que existem vários, obviamente, mas hoje eu vou me limitar a algumas lições que vamos aprender. E eu quero, juntamente com você, observar de um modo muito singelo, mas muito profundo, as lições que evidenciam no relato da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, conforme Mateus capítulo 21, de verso de 1 a 11, Marcos capítulo 11, verso de 1 a 11, Lucas capítulo 19, 28 a 40 e João capítulo 12, de versos 12 a 19, ou seja, em todos os 4 evangelhos. E a entrada triunfal confirma a veracidade das Escrituras, a confirmação de que a palavra de Deus ela é viva, ela é rica e eficaz. Os evangelistas declararam que aquele episódio havia sido profetizado no Antigo Testamento e era mais uma prova da messianidade de Jesus de Nazaré. As principais referências no Antigo Testamento podem ser encontradas em Zacarias capítulo 9, verso 9 e Salmo 118, verso 26. A Bíblia ela é digna de total confiança por ser a palavra de Deus. Ela é verdadeira, eterna e fiel. A segunda lição que também podemos tomar nesse texto, nessa entrada triunfal de Jesus, é que ela projeta o período da popularidade de Jesus. Na maioria dos seminários e institutos bíblicos, se ensina que o ministério terreno de Jesus foi dividido em 3 distintas etapas: desconhecimento, popularidade e rejeição. Certamente o episódio da entrada triunfal revela o auge da popularidade de Jesus, do mestre, do rei. Quando multidões saíram ao seu encontro, Jesus nunca se deixou iludir por coisa alguma, muito menos pelos aplausos dos homens e pelo delírio das multidões, não. Erram os que agem diferentemente do mestre. Erram mais ainda os que buscam a mira dos holofotes e a ovação dos chamados fãs. Os mesmos que aplaudiram a Jesus Cristo no domingo são os mesmos que exigiram a sua crucificação e morte na sexta-feira. É preciso ter sabedoria, prudência, humildade, equilíbrio e muito bom senso quando se lida com os ruídos dos aplausos. A serenidade de Jesus deve continuar a ser nosso modelo e nossa inspiração. Mais uma lição referendo à entrada triunfal de Jesus revela a realeza de Jesus. Jesus é rei. À medida que se aproximava de Jerusalém, Jesus era aclamado como rei. As palavras que lhe dirigiam foram estas: bendito o rei que vem em nome do Senhor. As Escrituras deixam muito clara, há inúmeros testemunhos da genuína realeza do Nazareno. E os seus seguidores nunca podem esquecer esse traço característico de sua personalidade e seus atributos. Jesus é rei, rei do rei, Senhor dos senhores. Até os seus inimigos declaram sua realeza, pois assim fizeram quando da inscrição que lhe puseram sobre a sua cabeça quando foi crucificado. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei da glória. Seu reino é universal. Mas uma lição que nós podemos ter da entrada triunfal de Jesus testifica da humildade de Jesus. Os evangelhos declaram que Jesus entrou na cidade montado sobre um jumento. Jesus consentiu no grande alvoroço feito por sua entrada em Jerusalém, porque era necessário que toda a cidade tomasse o conhecimento desse feito.
toda a cidade deveria ter esse conhecimento. Uma grande razão daquela explosão popular certamente foi a ressurreição de Lázaro, mas Jesus não superestimou sua entrada na cidade, tanto que preferiu montar sobre um desprezível animal de carga para aquele momento célebre. Jesus jamais trocou a modéstia pela ostentação. Ele renunciou aos tradicionais ornamentos históricos usados pelos reis e se vestiu de absoluta humildade. A humildade não ofusca o brilho da grandeza moral, nem elimina a autoridade de Jesus Cristo, pelo contrário. Mais uma lição que podemos destacar: a entrada triunfal nos ensina a lição da extraordinária influência de Jesus. 2 milênios são passados desde que a cidade de Jerusalém testemunhou a entrada triunfal de Jesus. Não foi um acontecimento político, não foi, senão espiritual, totalmente espiritual. Jesus não usou armas, senão a paz e a arma do amor. Ele não tinha intenção de combater contra o Império Romano, mas contra o falido império de Satanás. Jesus veio para lutar contra o império satânico. Para nascer, Jesus escolheu a obscura cidadezinha de Belém. Para morrer, optou pela opulente cidade de Jerusalém. A redenção das almas de todos os homens e mulheres continua a ser o efeito de sua morte. E a semana da sua morte começou com essa entrada triunfal, cujas lições permanecem imperecíveis e alteneiras, objetivas e exuberantes para a glória de Deus e nossa edificação espiritual. A Ele, ao Senhor Jesus, a nossa contínua admiração, a nossa aparente adoração e a nossa profunda exaltação. A paz de Cristo Jesus a todos, e que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, que possamos refletir de uma entrada triunfante à morte por amor a você e por amor a mim. Grande abraço, fique bem, fique com Jesus. Amém.